E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de cálculo vetorial. Nesse exercício a gente vai calcular a integral de linha sobre essa curva r de t. E essa função vetorial é x² mais y², tudo isso elevado na menos 3 meios, vezes x na direção y, vezes y na direção j. Para calcular essa integral de linha, a gente precisa parametrizar de acordo com a reta que ele está nos dando, que varia o t de 0 a 1, tá? Então, para a gente calcular isso, a gente precisa parametrizar, como eu disse. Então, a gente vai ter a parametrização dessa integral de linha sobre essa curva, dessa força, indo na direção do vetor tangente essa r de t. A gente vai calcular de 0 a 1, que é de acordo com o nosso parâmetro, vezes a nossa f de x e de y, vezes r' de t dt, tá? É isso que a gente vai usar para calcular essa integral de linha. Aí aqui dentro a gente precisa escrever em função de t essa f, tá? Então a gente vai usar essa parametrização aqui para aquilo ali dentro, beleza? Tá, vamos fazer para a gente verificar melhor isso. Primeiro a gente vai encontrar nosso vetor r' de t, beleza? Então, o r' de t é igual ao quê? A derivada desse r de t. Então, a derivada disso na direção y vai ser e vezes t vezes o seno de t, mais e vezes t vezes a derivada do seno vezes o cosseno de t. O que eu fiz aqui? Regra do produto, tá? A derivada de e na t é e na t vezes o seno de t, mais o e na t vezes a derivada do seno de t, beleza? Isso na direção y. Agora na direção j, a derivada do e na t vezes o cosseno de t, mais o e na t vezes a derivada do cosseno de t, que é menos o seno de t, beleza? Esse aqui é o nosso r' de t. Agora o nosso campo de forças a gente precisa parametrizar de acordo com a nossa r de t. Beleza? Então a gente vai ter o que? Tá? A f de t vai ficar o seguinte. Bom, o x, o que é o x? A gente precisa do x ali. É e na t vezes o seno de t. Então a gente vai ter e na t vezes o seno de t ao quadrado, mais e na t vezes o cosseno de t, isso aqui tudo ao quadrado também. E agora isso aqui tudo está elevado na menos 3 meios, beleza? Isso aqui está multiplicando, isso eu estou seguindo o vetor lá, só colocando esses valores lá dentro, essas funções lá dentro, vezes o x é o quê? E na t vezes o seno de t, e o cosseno é e na t, e o y é e na t vezes o cosseno de t. Esse aqui é aquela parte do vetor y é e na t vezes o cosseno de t, e o x é o e na t vezes o seno de t. A gente compôs ali nossa função vetorial de acordo com a nossa reta, tá? R de t. A gente pode melhorar a cara dessa nossa f de t, tá? Vamos fazer aqui embaixo. A gente pode fazer o seguinte, e na 2t multiplica quem? O seno de t ao quadrado mais o cosseno de t ao quadrado. Tudo isso aqui na menos 3 meios vezes aquele nosso vetor et vezes o seno de t, et vezes o cosseno de t. Tá? Agora, isso aqui a gente pode lembrar lá que é 1, né? Então a gente vai ficar com o que? E na 2t na menos 3 meios, bom, esse 2 aqui vai se encontrar com esse 2. Vai ficar 2t vezes menos 3 meios. Quando isso acontecer, esse 2 vai sumir. Beleza? Então a gente vai ficar... Vou escrever de novo aqui embaixo. E na t vezes menos 3, tá? Vezes 1, que multiplica e t vezes o seno de t e t vezes o cosseno de t. Então, a gente vai continuar aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 sobre e na 3t. Ficou 1 sobre porque tem um menos ali.
que multiplica quem? E na t vezes o seno de t et vezes o cosseno de t. Beleza? Então, olha só, a gente tem e na 3t aqui que multiplica e na t seno de t e na t cosseno de t, tá? Direção I e direção J aqui, beleza? Então, olha só, a gente pode cortar esse e na t com um deles aqui de baixo. Então, a gente vai ficar, ainda dentro da nossa função f lá, a gente vai ficar com 1 e na 2t vezes o seno de t e o cosseno de t. Beleza? Esse aqui é a nossa f de t. Então, quando a gente colocar dentro da integral, de 0 a 1, a gente vai ter e na menos 2t vezes o seno de t, cosseno de t, vetorial com o nosso r' de t que a gente encontrou, que está aqui em cima, né? Vetorial com tudo isso aqui, beleza? Aqui a gente pode ver que a gente vai tirar um e na t de dentro. Então, quando a gente colocar ali, a gente vai ficar com e na t, que multiplica todo o vetor. Porque esse e na t está multiplicando cada um deles, então vai estar multiplicando cada parte do vetor. Então, a gente vai ter seno de t mais cosseno de t menos o seno de t, tá? Dá uma pausa no vídeo e vê ali quem é o r' de t e vê que eu tirei o e na t e só depois na direção I ficou seno de t mais cosseno de t e na direção J cosseno de t menos o seno de t, que nem está aqui embaixo, tá? Então, olha só, a gente vai ter e na menos 2t aqui e e na t aqui. Então, a gente vai ficar só com um e na t. E na menos t, na verdade. E agora a gente precisa abrir, né? Porque isso aí é um produto escalar. Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. A gente vai ficar com de 0 a 1 a integral de e na menos t, que nem eu disse, né? E agora, abrindo cada um deles, a gente vai ter o quê aqui? Então, olha só como é que vai ficar. Seno de t ao quadrado mais seno de t vezes o cosseno de t mais cosseno de t ao quadrado menos cosseno de t vezes o seno de t. Igual a gente tem aqui, nessa continuação da integral. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver que a gente tem um seno de t ao quadrado aqui e o cosseno de t ao quadrado aqui. Isso é 1, beleza? E seno de t vezes cosseno de t, menos seno de t cosseno de t, a gente pode tirar esses dois, porque eles são iguais. Então, no final, a nossa integral vai ficar de 0 a 1, e na menos t, beleza? E na menos t, dt. A nossa integral fica assim, né? Então, agora resolvendo essa integral, a gente fica com o quê? Menos e na menos t, né? Integrou. De 0 a 1. Bom, colocando o 1 ali dentro, a gente vai ter menos e na menos 1, menos e na 0. Então, a gente vai ficar com menos e na menos 1, mais 1. E essa aí é a nossa resposta. Essa integral era um pouco mais difícil, beleza? Mas prestando bastante atenção e lembrando que o seno ao quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Algumas relações a gente precisa sempre lembrar, né? De tanto fazer exercício tu vai acabar lembrando de várias aí, mesmo que tu não queira. Então, a moral disso aqui é seguir esses passos, né? Encontrar onde que eu quero chegar, né? Eu quero descobrir essa f em função desse vetor r de t, parametrizar em função desse r de t, vezes essa r' de t dt. Então, a gente precisa encontrar essa r' de t, beleza? E depois só colocar o limite de integração do teu parâmetro, que geralmente é dado, tá? Ou senão tu constrói uma reta. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou legal, se tu te ajudou bastante, pode dar um like aí pra ajudar a gente. E até mais. Falou!